Estamos começando mais um programa Conversa com Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre o tempo pascal, o tempo da ressurreição de Jesus, que nós vamos vivendo ao longo deste tempo litúrgico, logo depois da festa da ressurreição do Senhor, no domingo de Páscoa, se estendendo por aproximadamente 40 dias, até chegar à festa da Ascensão do Senhor, quando nós também iremos celebrar o Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora e sobre cada um de nós. Neste mês mariano, nós estamos falando sobre aquilo que é a figura de Maria também nesse tempo pascal. No programa passado, nós falávamos sobre o que significa a figura de Maria nesse tempo pascal, o que ela pode nos ensinar nos vários aspectos deste tempo pascal. Maria, aquela que acredita, Maria, aquela que concebe, Maria, aquela que recebe o sinal visível de Deus, concebendo seu Filho Jesus Cristo. Maria, aquela que recebe o Espírito Santo, tanto na Anunciação como na festa de Pentecostes. E agora iremos dar continuidade a essa reflexão sobre Nossa Senhora, do ponto de vista teológico, do ponto de vista dos títulos relacionados a Nossa Senhora. Ou seja, por que olhar para a figura de Nossa Senhora e entendê-la como de fato aquela que é a nossa mãe? Daí vamos entendendo o quê? Que os vários títulos que nós temos ligados à vida de Nossa Senhora falam justamente da ação e do favor da Igreja e dos seus particulares fiéis. Ou seja, na vida da Igreja, aonde Nossa Senhora é presente, ela é recebida a partir da situação de cada um que crê. E a partir daí, então, nós temos a identificação de Nossa Senhora em base aos diversos momentos, até mesmo da vida humana. E nesses títulos, portanto, por que existem esses títulos vários relacionados à vida e à própria pessoa de Nossa Senhora? Provavelmente Nossa Senhora seja uma figura, e é uma figura na Igreja, da qual é possível toda e qualquer identificação com alguns aspectos da própria existência humana. Quem de nós não olha para Maria e encontra de fato nela uma identificação naquilo que nós vivemos, tanto do ponto de vista prático, mas sobretudo do ponto de vista também existencial. Daí então nós vamos vendo que os títulos relacionados a Nossa Senhora são, portanto, títulos também ligados à Sagrada Escritura em três aspectos. Esses aspectos que nós iremos agora poder comentar. Dessa forma, então, nós vamos vendo, meus irmãos e irmãs, os vários títulos relacionados a Nossa Senhora e que podem nos ajudar a fazer esse percurso no que diz respeito à identificação de Nossa Senhora com a nossa vida, com a nossa existência, e que são divididos em três seções. Primeiro, os títulos que nos são dados por meio da Sagrada Escritura. Nós sabemos que as informações que nós temos da vida de Nossa Senhora é em base à Sagrada Escritura. Da Sagrada Escritura, nós temos alguns títulos que já são presentes na própria Palavra de Deus. Um deles, os títulos, portanto, são Mãe do Senhor. Mãe do Senhor. Nós temos também a Mulher Nova, a Serva do Senhor, a Sede da Sabedoria, Imagem e Mãe da Igreja. Por quê? Mãe do Senhor. Nós sabemos, por meio da Sagrada Escritura, que ela é mãe de Jesus, E estavam todos reunidos com Maria, mãe de Jesus. Jesus já era também chamado de Senhor nos primeiros séculos da Igreja, e automaticamente, sendo chamado de Senhor, ao voltar-se para a figura de Maria, ela também é chamada de Mãe do Senhor. Quando chamamos de Mulher Nova é para justamente fazer a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Todos nós sabemos que no livro do Gênesis, a mulher foi tirada da costela, formada
da costela de Adão, e ali então no livro do Gênesis acontece a criação do mundo e do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus. Vemos que os primeiros pais caíram na desobediência e, portanto, no pecado, e por isso o pecado entra no mundo pelos primeiros pais, mas Maria é aquela mulher nova, onde, por meio dela, a salvação chega até nós mais uma vez. E próprio São Paulo também nos fala sobre isso. Daí então vamos vendo que Maria é mulher nova, é a criação nova de Deus, da qual então nós podemos também chamar com esse título de mulher nova. Serva do Senhor. Serva do Senhor porque já na Anunciação, na resposta que Maria dá ao anjo, ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, Maria é a serva, Maria é aquela que está disponível, disposta, pronta para poder seguir e fazer a vontade de Deus na sua vida. Portanto, serva do Senhor. Sede da sabedoria. Sede da sabedoria pelo próprio fato de que, provavelmente, Maria, ela, tendo sido muito observadora, soube também intervir nos momentos cruciais, nos momentos decisivos, a tal ponto de que, por exemplo, nas bodas de Caná, observando que iria acontecer alguma coisa, ela vai até seu filho Jesus para poder interceder-lhe por um milagre, o milagre de transformar a água em vinho. Eles não têm mais vinho. Iria acabar a alegria daqueles noivos. Ela sabe, portanto, o momento em que ela deve se voltar até o seu filho Jesus. Portanto, sede da sabedoria. Ali também, a sabedoria sendo um dos dons do Espírito Santo, ela é a primeira a receber o Espírito Santo para que possa Jesus ser concebido no seu seio, e estando presente no dia de Pentecostes com os apóstolos, ela, portanto, é considerada essa sede de sabedoria. Depois, imagem e mãe da igreja. A igreja possui diversas imagens, nas quais nós podemos identificar ao longo desses séculos de história do cristianismo. A igreja é como uma barca, por exemplo, a imagem patrística primitiva da barca, a barca de Pedro, Pedro que conduz essa barca, Pedro, portanto, que conduz esta igreja. Maria também, ela é a imagem da igreja, porque é aquela que faz a vontade do Senhor, é aquela que entende a vontade do Senhor por meio da palavra e transmite esta palavra, sendo a mãe de Jesus, nos dando Jesus Cristo. E dessa forma, vendo a pessoa de Maria, nós identificamos também como uma figura da igreja. Maria é aquela, portanto, figura da igreja que nos ajuda a entender a palavra que nós proclamamos e que nós entendemos, a palavra que nos orienta para a nossa vida do dia a dia, sendo esse sinal visível de Deus em nossa vida. Depois, mãe e imagem, né? Mãe da igreja. Falávamos de imagem, agora mãe da igreja. A igreja, ela é esta assembleia, esta reunião de todos os filhos de Deus, nascidos pelo batismo e que formam, portanto, esta grande assembleia, esta reunião de irmãos e irmãs, todos filhos de Deus, dos quais nós chamamos igreja. Se nós somos filhos no Filho Jesus, pelo batismo que nós recebemos, então nós fazemos parte dessa igreja e ao formarmos a igreja, Maria se torna, portanto, mãe da igreja. Mãe da igreja porque mãe de cada um de nós. Esses, portanto, são os títulos relacionados à Sagrada Escritura e que Nossa Senhora nos ajuda a poder entender para que assim, então, nós, de fato, a tenhamos como essa figura constante e bonita e profunda na vida de cada um de nós.
Vamos vendo agora o segundo aspecto dos títulos que nós temos relacionados a Nossa Senhora, que nos ajudam a entender a promoção de Maria, a cooperação de Maria na promoção da vida espiritual dos fiéis. No primeiro aspecto, nós vimos esses títulos: Mãe da Igreja, Serva do Senhor, Imagem da Igreja, Sede da Sabedoria, todos que vêm da Sagrada Escritura. No segundo aspecto, nós vamos ver títulos que são relacionados a Nossa Senhora e que exprimem a cooperação de Nossa Senhora na promoção da nossa vida espiritual, da vida espiritual dos fiéis. Um título que nos ajuda a entender, portanto, essa promoção e cooperação da vida espiritual nossa é justamente Mãe e Medianeira das Graças. Nossa Senhora das Graças, por exemplo, Mãe e Medianeira de todas as graças. O que é a graça? A graça é a presença de Deus em nossa vida. Presença de Deus em nossa vida. A partir do momento que nós recebemos esta graça de Deus, que é esta presença dele em nossa vida por meio do batismo, é claro que Maria, portanto, se torna a mãe da graça, a medianeira destas graças. Ela nos possibilita de podermos ter a presença de Deus em nossa vida. Ela nos ajuda a ter essa presença de Deus em nossas vidas pelo próprio fato de que, tendo ela sido a primeira a ser esse canal na qual a salvação ela entra no mundo, dessa forma também ela pode ser esse canal, ela pode ser esta mediação para que a graça de Deus, que é a sua presença, possa acontecer e estar na vida de cada um de nós. Depois, fonte da salvação. Ou seja, é claro que Maria é aquela que dessa forma então nos ajuda e nos orienta para que nós possamos então ter a possibilidade desta salvação. Por que nos orienta? Nos orienta no que diz respeito à adequação da nossa vontade à vontade do Senhor. Sem esta adequação da nossa vontade à vontade do Senhor de nos salvar, a salvação ela não pode acontecer. E sendo, portanto, a mãe do Salvador, ela é a mãe e fonte da nossa salvação. Desses vários títulos relacionados a Nossa Senhora, meus irmãos e irmãs, nós vamos então entendendo ainda mais a importância daquilo que é a figura de Maria na vida de cada um de nós. Voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando da figura de Maria nos seus vários títulos, ou seja, a fonte dos títulos de Nossa Senhora, que nós todos conhecemos, antes de tudo é resultado daquilo que é a presença de Maria na existência, na cultura particular de todos os fiéis espalhados no mundo todo. Ao vermos os diversos títulos relacionados a Nossa Senhora, nós vamos compreendendo o mosaico daquilo que é a figura de Maria para a vida da Igreja. Falávamos no primeiro momento que na figura de Maria nós encontramos os títulos, antes de tudo, relacionados à Sagrada Escritura. Pela Sagrada Escritura, nos textos que temos relacionados a Nossa Senhora, nós podemos ver o título de Mãe do Senhor. Maria é a mãe do Senhor. Depois nós temos o título da Mulher Nova, relacionado à ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Temos o título de Serva do Senhor, onde já na Anunciação nós vamos percebendo aquilo que é a figura de Maria como a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Depois, Sede da Sabedoria, ou seja, tendo sido a primeira a receber o Espírito Santo e por meio do Espírito Santo, ela é concebida, então, também recebendo o Espírito Santo na festa de Pentecostes, ela é aquela que, nos momentos cruciais
da vida de Jesus, ela observa e pede a intercessão de Jesus para aquilo que é necessário. Sede da sabedoria, também sendo um dos dons do Espírito Santo, da qual ela recebe. Depois, imagem e mãe da igreja. Essa imagem da igreja significa a reunião de todos os fiéis que são filhos no Filho, e daí então nós vamos vendo de fato a figura de Maria como a mãe de todos os filhos que se tornam filhos no seu Filho Jesus. Imagem e mãe da igreja. No segundo aspecto, nós vemos os títulos relacionados a Nossa Senhora no que diz respeito à cooperação de Nossa Senhora para a nossa vida espiritual. Aquilo que nós podemos alcançar, aquilo que nós podemos entender da mediação da graça de Deus em nossa vida por meio de Nossa Senhora. Daí então nós vemos, por exemplo, nos títulos que exprimem a cooperação de Maria na promoção da vida espiritual é Mãe e Medianeira das Graças. Graça sendo a presença de Deus em nossa vida, nós a recebemos por meio do batismo, esta presença de Deus, e é claro, no batismo nos tornando os filhos de Deus, ela se torna a nossa mãe e ao mesmo tempo medianeira dessa graça. Fonte da salvação. Fonte da salvação pelo próprio fato, como nós dizíamos no bloco passado, fonte da salvação porque Jesus Cristo, sendo a nossa salvação, Ele nos salva na sua ressurreição. Começando pela cruz, tem a sua plenitude na ressurreição, e quem nos possibilita isso, é claro, é Maria. Jesus tendo nascido do seio de Maria, então Maria nos oferece também, ela é essa mediação de salvação, e sendo a mãe de Jesus, que é o nosso Salvador, ela, portanto, é fonte dessa salvação. Mãe e mestra espiritual. Uma das características que nós percebemos na Sagrada Escritura, ou de uma forma direta ou de uma forma indireta, é que Maria é aquela que observa, guardava todas estas coisas e meditava em seu coração. Guardar e meditar no coração alguma coisa significa já uma vida espiritual propriamente dita. Porque nós sabemos que no coração, sendo essa fonte de tudo aquilo que passa por meio dos sentimentos, por meio das nossas emoções, ou seja, guardando tudo em nosso coração, nós no coração encontramos a presença de Deus. Encontrar a presença de Deus em nossa própria vida é já uma vivência espiritual. E quem pode nos ensinar de fato a poder viver de uma forma espiritual e profunda, senão Nossa Senhora, que meditou e guardou todas estas coisas em seu coração. Daí nós podemos considerá-la, portanto, como a mãe e mestra espiritual. Espiritual também pelo próprio fato de que em espírito somos ligados na comunhão eclesial. Ou seja, nós estamos em comum, nós estamos em comunhão, nós estamos unidos espiritualmente a diversas realidades de nossa vida. Maria também, ela é presente nas diversas realidades que envolvem todos os aspectos existenciais da nossa vida. Portanto, mãe e mestra espiritual. Terceiro aspecto dos títulos relacionados a Nossa Senhora dizem respeito à manifestação da misericordiosa intercessão de Maria a favor dos fiéis. Maria é aquela que intercede. Maria é aquela que está a pedir constantemente, como nas bodas de Caná, ela pede constantemente por nós, pela nossa salvação. Quais são os títulos relacionados, portanto, a esse aspecto da intercessão de Maria misericordiosa em nosso favor? Primeiro, é Rainha e Mãe de Misericórdia. Rainha, aqui nesse caso, nós poderíamos considerar como primeira, né? Rainha vem também de rei, é o feminino de rei. O rei
na figura política é aquele que é o primeiro em tudo, é o primeiro na responsabilidade do seu povo, é o primeiro, portanto, que é confiado ao seu povo. Rainha também está ligada ao rei. Quando se fala, portanto, de rainha e mãe da misericórdia, significa que Maria é a primeira a interceder a Deus sua misericórdia por nós. Misericórdia significa pedir algo ao nosso coração. Miserere cordis, do latim. Cordis, coração. Miserere, ou seja, tende piedade, perdoai, faz alguma coisa naquilo que está faltando no coração. Se nós falamos então de que misericórdia é esse preenchimento do que falta no nosso coração, quem melhor nos ensinar que não seja Maria, a nossa mãe? Daqui então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que, sendo mãe e rainha de misericórdia, nessa cooperação da sua intercessão para nós, filhos de Deus, vemos o outro título muito importante, que é aquele de auxílio dos cristãos. Olhar para a figura de Maria como auxílio dos cristãos é entender que Maria é aquela que nos orienta, Maria é aquela que nos ajuda em tudo aquilo que nós precisamos para que possamos sempre caminhar na estrada de seu Filho Jesus. É claro, quando nos falta alguma coisa, quando nós estamos afastados, Maria nos ensina a poder retornar ao caminho de Deus. Por que ela nos ensina? Pelo próprio fato de ser mãe. Com certeza, uma mãe, como todos nós conhecemos a figura da mãe, ela é aquela que orienta, é aquela que ajuda em tudo aquilo que nós precisamos para que possamos ser melhores. Com certeza, de uma forma espiritual, portanto, Maria, sendo nossa mãe, nos auxilia naquilo que precisamos para que nós possamos, então, caminhar na sua graça, na graça e no amor de Deus. Um título, então, relacionado à vida de Nossa Senhora, que também pode ser relacionado a essa comunicação entre a misericórdia de Deus e alcançarmos a misericórdia de Deus para nós, na figura de Maria, é esse título de auxílio dos cristãos. Vemos um outro título também relacionado a Nossa Senhora, que é saúde dos enfermos. A enfermidade pode ser relacionada a diversos aspectos, não somente do ponto de vista físico, mas sobretudo do ponto de vista espiritual. O pecado também é uma forma de enfermidade espiritual que corrói o nosso coração a tal ponto de poder comprometer até mesmo a presença de Deus, que é a graça que temos e que nós recebemos do batismo. Dessa forma, então, quando nós atribuímos a Maria este título de saúde dos enfermos, significa que ela pode alcançar para nós esta saúde que nós precisamos, tanto do ponto de vista corporal, como também do ponto de vista espiritual. Saúde dos enfermos, rainha da paz. Falávamos rainha e mãe de misericórdia, agora Maria, rainha da paz. Rainha da paz porque justamente é a primeira, pode ser a primeira que nos faça alcançar a paz que nós tanto desejamos para a nossa vida. Nós procuramos paz, procuramos viver em paz, procuramos a paz. Maria é aquela que nos ensina, então, a poder seguir o seu Filho Jesus, tendo esta paz que nós tanto precisamos. Daí então nós vamos vendo, meus irmãos e irmãs, que de fato as riquezas desses numerosos títulos relacionados a Nossa Senhora, na qual então nós vamos percebendo as diversas festas que de fato estão profundamente ligadas a esses títulos de Nossa Senhora. Por exemplo, nas festas
da Assunção de Nossa Senhora, temos o título de Maria Assunta ao Céu. Além dos diversos títulos, como Nossa Senhora de Fátima, pelo próprio fato de ter aparecido lá em Portugal, Nossa Senhora de Lourdes, por ter aparecido na França, Nossa Senhora do Carmo, por estar relacionado a uma aparição de Nossa Senhora no Monte Carmelo, lá na Palestina. Ou seja, nós podemos ter vários e vários títulos, recorrência de festas, nas quais de fato Maria é aquela que se identifica, portanto, em diversos aspectos da nossa cultura. Portanto, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, esses títulos que nós vimos hoje relacionados a Nossa Senhora, poder se identificar com um título que provavelmente nos ajude a estar mais de perto, a estar mais em contato com a vida de Nossa Senhora. Que esta bênção de Deus possa, de fato, para cada um de nós e, sobretudo, para todas as nossas necessidades, ter o auxílio e a intercessão de Maria, nossa Mãe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.